está intimamente ligada à história social, cultural e política do povo brasileiro. Uma modalidade que foi perseguida, proibida, como várias manifestações da cultura africana e afro-brasileira. O principal objetivo desse estudo foi aprimorar maneiras de estar contribuindo com a inclusão da capoeira no currículo escolar, em cumprimento da Lei 10.639 e 11.645. Quando eu conheci o mestre Valdenor, estávamos realizando uma pesquisa sobre o hip hop. E o mestre Valdenor inicialmente entrou como cinegrafista, mas depois ele foi mostrando sua arte também, que ia além das filmagens, e mostrando que ele tinha toda uma experiência na capoeira, com educação, e que ele já tinha feito vários projetos em Santo André, aqui em São Paulo, em diversas escolas, e se ele não poderia contribuir não apenas como cinegrafista, mas ele queria contribuir com a capoeira. Ele montou uma docência compartilhada com os professores e ele fez uma primeira experiência já logo aqui na Escola de Aplicação. Todas as áreas artísticas que atuaram na pesquisa desenvolveram um trabalho conjunto em sala de aula. Então, todo aquele debate que desde a implementação da Lei 10.639, lá em 2003, né, que trazia essa necessidade de diálogo e parceria com o movimento negro, com o movimento de resistência, ali se consolidava como uma prática de sala de aula. Isso era um elemento importantíssimo, né, porque não só trazia a manifestação, mas como repensava a dimensão curricular. Então, as parcerias que eram com professores de língua portuguesa, que chegou a ser com professor de educação física, chegou a ter parceria com professor de matemática. Esse diálogo é interessante, né? Pensar qual a relação da matemática com a capoeira. Ele fez um programa das aulas, compartilhou comigo e a gente reservou espaços, adequou isso ao currículo, desenvolvendo a capoeira que é diferente da capoeira de uma academia, de uma escola específica, né? Ali era a capoeira no universo da escola. Já sabendo que não era todo mundo que sabia o que era capoeira, não eram todos os alunos que gostavam de capoeira, alguns inclusive tinham um certo preconceito, né? Por desconhecer. Então, o que eu estou chamando de capoeira escolar que ele trouxe foi para esse universo. Além de ensiná-los a jogar a capoeira, ele ensinava a tocar. Então, ele ensinou alguns toques com diversos instrumentos. Ele ensinava músicas. Da letra dessas músicas, nós extraímos conteúdos também, fizemos recortes ligados à história da capoeira, ligados à história do Brasil. Mas o Valdenor queria muito que as crianças entendessem o que elas estavam cantando e o que havia por trás da letra daquelas músicas. Toda essa riqueza cultural da capoeira, ela vai além da atividade do corpo, vai além da atividade da música. Praticar capoeira é entender e compreender melhor a história do Brasil. A pesquisa do Valdenor consistiu justamente na sistematização do seu método de trabalho e de ensino por meio da capoeira, da cultura afro-brasileira e da história do negro no Brasil, de suas resistências, de suas lutas. Por meio da capoeira eu pude entender as minhas origens, né? Como viveram meus antepassados, né? Que foram trazidos para o Brasil, né? Arrancados da África. Como vive o negro na sociedade brasileira hoje, quais são as oportunidades ou os obstáculos, né? A gente vive no Brasil, né? Um país com uma população negra imensa e, no entanto, a gente conhece pouco a história do negro. Né? O que a gente tem da história do negro é uma história muito quadrada e isso para a criança negra e para a criança não negra é muito simples, é muito pobre, é muito triste. Quando você fala que houve heróis negros, que houve uma resistência negra, que existe uma inteligência negra, desde a época dos negros que vieram para cá na condição de escravizados, isso liberta muita gente de preconceito. Né, liberta da baixa autoestima, se a gente está falando do negro, e liberta a criança não negra também de ter aquela visão muito preconceituosa
né? Muito simplista, muito reducionista do que é ser negro. E aquele menino que se sentia, né, excluído, sem identificação com aquelas aulas, passa a ter interesse porque as linguagens que ali estão estabelecendo são outras. São linguagens que dialogam com essa dimensão da história de vida, da história do seu povo, da sua identidade, que a escola historicamente foi negando. Você imagina quem quer se identificar com uma etnia em que só houve sofredores, em que só houve escravizados, em que não há líderes, em que não há inteligência, em que não há sucesso profissional, né? Nossas crianças, negras ou não negras, não têm o histórico de ser tratadas por médicos negros, psicólogos negros, advogados negros, engenheiros negros. A capoeira traz um pouco desse universo que é capaz de fazer com que a criança se identifique com um modelo de negritude muito positivo, muito encantador, né? A capoeira encanta também por esse universo, né? Não só do ritmo, da ginga, daquela gostosura de se ouvir, né? E do movimento que é gostoso de fazer, mas sim por uma história de muita luta, de muita resistência e de muita inteligência.